A Estrada Real é o maior roteiro turístico do Brasil, ligando as antigas rotas de ouro e diamantes entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, num total de 1.630 quilômetros. Há 4 caminhos disponíveis e nós percorremos o Caminho dos Diamantes e o Caminho Velho. Os amantes do off-road encontram aqui um verdadeiro parque de diversões, e o Joey, nosso companheiro 4x4, encarou muito chão, caminho estreito, atoleiro e até árvore caída no caminho. Vimos paisagens que só se revelam quando se deixa o asfalto para trás. No início da viagem, pegamos o nosso passaporte da Estrada Real, que funciona como uma verdadeira caça ao tesouro, nos levando a procurar cada ponto de carimbo pelas cidades e vilarejos históricos. Foram vilarejos encantadores, cachoeiras, trilhas e muito cafezinho com queijinho e docinho de leite, além da hospitalidade e recepção que só o povo mineiro tem. Se inscreva no canal, ative o sininho e vem com a gente nessa jornada pelas raízes do nosso Brasil. E por que a gente tá no pontinho fora do mapa, amor? Esse trecho aqui tem bastante porteira. O ruim é que eu tô travada aqui atrás. E aí o Pedro tem que abrir, fechar, abrir, passar, descer, fechar, voltar. Só que aqui, ó, toda quarta-feira folga dos balseiros. E aí como que faz? Quarta-feira não tem como atravessar? Isso a gente nem pesquisou antes. A gente nem sabia disso, dessa opção. A gente parou aqui em outro local de balsa, que a gente vai precisar atravessar de balsa. Acho que do outro lado é São Paulo, a gente atravessa de Minas para São Paulo. Só que não tem nenhuma balsa aqui no momento. Não sei se eles atravessaram e estão voltando e a gente tem que esperar, guardar, porque não tem o que fazer, né? A gente precisa passar desse ponto aqui pro outro lado. Ai, quero vir com o papai, quero vir com... Cuidado com a cabecinha. Bonito aqui. Ó, eu tô ouvindo barulho. A cidadezinha chama Carrende. Não, Caquende. Acho que a gente vai ter que almoçar aqui, né? Com essa vista. Você quer comer uma manguinha, neném? A balsa tá vindo ali, mas é bem pequena aquela lá, viu? Acho que só cabe um carro por vez.
Olha só esse trecho. Se alguém tem dúvida se dá para percorrer a estrada real sem 4x4, uma chuvinha que deu transformou a estrada num sabão, cara. Aí o Pedro ligou o 4x4 agora e mesmo assim tá difícil de manter o carro na pista, sem dançar. E olha que nem é época de chuva, hein? Isso sem contar os trechos que a gente se perdeu. Hoje mesmo a gente se perdeu muito, cara. E a estrada real, ela tem algumas trilhas que dá pra você percorrer de carro, de moto. Tem gente que faz motocross pela estrada real e até bicicleta. Então a gente acabou pegando uma dessas trilhas não tão usuais, que o pessoal geralmente viaja em comboio de 4x4, um vai ajudando o outro. Então, realmente não recomendamos passar pela estrada real sem 4x4. Não contávamos com isso. Lenhador urbano vai ter que entrar em ação. Lenhador urbano, você tá de sacanagem? Lenhador urbano vai ter que entrar em... Bom, acho que dá, velho. Dá sim, só jogar aqui pro cantinho, mano. Amor, altura. A altura vai ter que tirar, então. Putz, grila, vai botar isso aqui tudo, caramba. Não dá pra cortar isso aí. Não, voltar. Não vou voltar. Uai, mas você quer fazer o quê? Eu vou botar o guincho. O guincho? O guincho. Pra puxar a árvore? Pra puxar a árvore. Só porque é aniversário dele hoje, ele tá realizando todos os sonhos dele. Você vai filmar isso aqui, né, amor? Ah, com certeza. Não está 100% quebrado e a madeira engastou na cerca, então eu puxo o carro. Aí do outro lado tem uma senhora, que é dona da fazenda, de uma das fazendas, falou que o marido dela está vindo com motosserra. A gente vai ter que esperar um pouquinho. Ele vai cortar com motosserra? Vai cortar com motosserra. Olha lá, o lenhador urbano ganhar. Ó. Já sabe que eu quero comprar. Motosserra, agora você vai querer? Agora eu quero uma motosserra, velho. Olha só, se a gente tivesse uma motosserra. Obrigado, viu? Obrigado, você. Boa noite aí. Hoje a gente acordou com essa vista aqui, ó, em Itamonte. E agora a gente vai tomar cafezinho nessa pousada delicinha. Tudo bem? Graças a Deus. Precisamos de omeletes recheados, ovos mexidos, eu faço tudo na hora. Tá? Você quer um omelete recheado? Mexido? Ah, chegou o vinho. É pra você? É pro bem menor, né? Agora eu vou dar uma organizadinha aqui na
nossa mochila. Na minha mochila e a do Dan, que a gente vai levar pra acampar hoje no parque. O Dan e o Pedro estão ali dentro. O Pedro tá fazendo ele dormir. E eu vou colocar agora as comidas, preparar as comidas que a gente vai comer durante a trilha e à noite no acampamento também. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chegamos aqui na tríplice divisa entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Oi, galera! Agora vim atualizar aqui sobre o nosso acampamento. E é com muita tristeza no coração que eu venho falar que a gente não conseguiu o acampamento lá no parque. A gente chegou lá no Abrigo Rebouças e já estava lotado. Na verdade, o que aconteceu? O Pedro reservou os tickets para a gente visitar o parque, né? O day use, 2 dias. E ele procurou por todo o site e não encontrou lugar. O que a gente vai fazer? O Pedro já está montando a barraca ali. A gente vai acampar numa pousadinha mesmo. Tem uns chalezinhos aqui, mas a gente vai acampar. E amanhã cedinho, como a gente tem o day use do parque hoje e amanhã, hoje a gente não fez nada, porque a gente já chegou tarde. Amanhã cedinho a gente desmonta acampamento aqui na pousada e vamos fazer trilha amanhã cedinho no parque. Então, essa foi a opção. Infelizmente, né, os planos saem do controle da gente, não tem o que fazer. Fiquei bem chateada, porque a gente já acampou lá, a gente queria acampar de novo com o Dante dessa vez, né? Mas infelizmente não deu certo. E a gente vai fazer o que dá pra fazer agora, né? Tô terminando de montar a barraca aqui. É bem bonito o local. Aí a gente tá acampando perto aqui dessa fogueirinha, desse espaço. E assim, pelo menos a gente vai fazer uma fogueirinha mais tarde, tomar um vinho, comer um queijo, que a gente comprou muitos queijos aqui nessa região de Minas. E... o que você tá fazendo, velho? Cadê o papai? E a gente vai fazer uma fogueirinha, tomar um vinho, porque tá muito frio, muito frio. Eu tava fazendo uns 12 graus ontem quando a gente chegou em Tamonte. Hoje, nessa região aqui de serra, é mais frio ainda. Os termômetros ontem estavam marcando aqui nessa região 3 graus. Então tá bem frio, bem frio, bem frio. E é isso. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. E aí, galera, estamos começando aqui a trilha no Parque Itatiaia. Hoje a gente vai fazer a Pedra do Altar, que são mais ou menos uns 6 quilômetros e de volta. Acho que é uma das trilhas mais tranquilas de fazer, considerando que a gente está com o bebê, e também que hoje ainda a gente vai continuar, né, na Estrada Real e vamos chegar em Paraty, que é a parada final. Essa trilhinha de 6 quilômetros e pouco, né, e de volta, vai ter uma duração de mais ou menos umas
2 horas e meia, 3 horas. E o caminho é bem bonito. O começo dela é a mesma trilha que a gente faz para subir o Pico das Agulhas Negras, que é esse aqui, ó. A gente já subiu lá faz uns 4 anos atrás. Na verdade, aqui é a terceira vez que a gente está vindo aqui no parque. Primeira vez com o Dan. A gente já esteve aqui outras 2 vezes. E dali, o Dan acordou agora. Ele chegou dormindo aqui no parque. A gente colocou ele na cadeirinha, ele nem viu. Eu não tô filmando vocês. Aí, a primeira vez que a gente veio aqui no parque foi para fazer a travessia Serra Negra. São 22 quilômetros de trilha. A gente vai chegar de noite lá no acampamento para montar barraca ainda. Mas o caminho é bem bonito. Uma travessia que o pessoal faz geralmente ou em 2 dias, que é bem puxado, que foi o que a gente fez, ou em 3 dias. Acampando no meio do caminho, partindo da parte alta, que é aqui onde a gente está, né? O parque ele tem 2 entradas, essa parte alta e a parte baixa. Então a gente fazia a travessia, a gente saiu daqui e chegou lá na parte baixa do parque. Agora a gente está começando a trilha na parte mais fechada da mata. Olha, bem bonito o caminho, bem fechado também. E aqui a entrada, né, da parte alta, por Itamonte, Minas Gerais. E o parque ele faz divisa também com outros municípios e com o estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Então a gente sai para a travessia Serra Negra, a gente sai daqui e chega na cidade de Maromba, no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito bonitinha de ficar também. Além dessa travessia, né? Aqui o parque ele tem mais outras 2 travessias, se não me engano. A Rancho Caído e a travessia Rui Braga. A Rui Braga ela é a mais tranquila de fazer. Também você pode acampar, fazer em 2 dias e acampar no meio do caminho. Já a travessia Serra Negra, que foi a que a gente fez, ela é muito pesada. Ela é uma das travessias mais difíceis do Brasil, assim. Só que a gente só foi descobrir isso depois que a gente fez ela. Segundo dia da travessia, acabamos de subir uma subida que chama Subida da Misericórdia. Agora eu entendi porque tem esse nome, caraca. A gente sobe tipo muito. Essa travessia tá me desafiando muito porque eu não imaginava que ia ser tão pesado e tá sendo pesado. E a gente tem um caminho longo pela frente. Me disseram que essa parte da subida é a pior e depois fica tranquilo, vamos ver. Inclusive ela tem muita subida e descida, muito desnível e fode muito com o joelho, cara, ferra muito com o joelho. Eu ferrei com o meu joelho nessa travessia. Vou tentar mostrar a altitude que a gente tá, tanto que a gente subiu desde cedo até aqui. Cara, a subida muito íngreme e você sobe, 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 não tem compensação. Ali naquele pontinho branco, um pouco mais pra esquerda, de trás do morro, e veio subindo até aqui. Inclusive, eu ferrei com o meu joelho nessa travessia. Começou a forçar muito um dos joelhos. E aí eu comecei a forçar o outro, né? Um tava machucado, eu forcei o outro. E a gente tava com equipamento pra acampar, então a gente tava com a mochila pesada. Acabou que o Pedro teve que terminar a travessia carregando a minha mochila e a dele, porque eu não aguentava mais. E esse namorado fofo, que a namorada lesiona o joelho, ele carrega as 2 mochilas para ela, olha só. Uma opção também, ao invés de acampar, você ficar hospedado lá no povoado. E a segunda vez que a gente veio aqui foi para subir o Pico das Agulhas Negras. A gente veio com um guia, claro. É uma subida técnica, tem trechos que precisa subir com corda, descer de rapel, e é muito lindo, cara, assim, não é uma subida muito difícil não, tem bastante trecho de escalaminhada, mas, por exemplo, eu achei mais tranquilo do que fazer a travessia Serra Negra.
desse caminho que a gente tá fazendo hoje até a Pedra do Altar, que a gente vai margeando o Pico das Agulhas Negras. Aqui a gente já tá quase na base do Pico das Agulhas Negras. Começar o strip trilha agora. Aqui tá fazendo muito frio de madrugada, de noite, mas durante o dia o sol dá uma esquentada boa, viu? Bom dia. Bom dia. Aí, tá vendo? Não reclama não, ó. Aí, tá vendo? Bom dia. Lá. É lá que a gente vai. Tanto que a gente já andou. Ali no fundo, ó, Serra Fina ali atrás daquele morro ali. E a gente veio lá de baixo. Mas olha o carrinho amarelinho lá embaixo de onde a gente veio. Até aqui em cima, na Pedra do Altar. Finalizando mais um trekking com sucesso. Yeah. Você é um bebê muito aventureiro, sabia? Vem comer banana. Vai lá com a mamãe, vai. Tá gelada a banana? Que gostoso. Aí você fica na sombra, você fica com frio, filho. É, tá vendo? Ele tá com sono. De pé, fica. Fica de pé. Sim, né, papai? Ó. Assim, ó, papai. Dá a pedrinha aqui, ó. A pedrinha pro papai aqui. A pedrinha. Happy and you know you clap your hands. If you're happy and you know you clap your hands. Ah, thank Chegar aqui é mais do que alcançar um ponto no mapa, é cruzar fronteiras internas. Cada passo, cada respiração curta, cada pedra no caminho, tudo nos trouxe até esse momento. A Pedra do Altar diante de nós e ao fundo, o gigante, o Pico das Agulhas Negras, lembrando que a montanha nunca é só paisagem, ela é espelho. Aqui tudo silencia, a mente, o tempo, o cansaço. Carregar o Dan até esse ponto é ver a vida inteira ganhar um novo sentido. É saber que um dia ele vai olhar para essas imagens e entender que a força não está em subir a montanha, mas em ter coragem de começar o caminho. Por fim, não é sobre o topo, é sobre os olhos que o veem pela primeira vez. E que sorte a nossa poder mostrar o mundo assim do alto para ele. Olha só quem apagou na trilha. Tão bonitinho, velho. Ele tá enganando a gente, que ele não quer andar. É. A gente tá dormindo. Tá fingindo. Na hora que ele chegar lá no abrigo, você vai ver ele acordar. Bonitinho de mamãe. Faz isso não, deixa o bichinho dormir.
para vocês aqui a área de camping, onde a gente ia ficar. Espaço para as barracas aqui. Hoje é domingo, o pessoal já foi, mas ontem estava lotado. E aqui na parte de cima fica o abrigo, que tem um espaço para cozinhar, para fazer lanche, e tem os banheiros. Vai. Força. Ah. Fica de pé, bebê. Fica. Isso. Vai. Go up. Go up. Go up. Isso. Opa. Que água gelada. Tá gelado essa água aí? Menina, uma trilha, galera. Chegando aqui no carro. A gente fez ela em 3h30. Agora a gente tá retornando. Vamos descer, sair do parque, né? E na entradinha do parque a gente vai pegar algumas coisinhas pra comer e seguir viagem. Feliz que a gente conseguiu fazer essa trilha aqui. Não conseguimos acampar, mas a gente conseguiu fazer essa trilha. Tivemos áreas lindas, paisagens lindas. O Dan super gostou. Foi curtindo o caminho, voltou dormindo. Carimbo. Passa, por favor, o número de passaporte. Claro. Vai ter que entrar em contato com o Instituto Estrada Real. Só um minutinho, por favor. Mateus, carinho. Aqui a la carte e aqui em self-service. É longe daqui? Não, bem pertinho aqui no restaurante. Sim. Ah. De nada. Olha aí, cara. Todos os nossos carimbos, o diamantina até aqui. E parabéns, neném! E estamos finalizando nossa viagem aqui em Paraty, na última cidade, ou primeira, né? Dependendo de como as pessoas fazem a rota. Pra gente, a última cidade da Estrada Real. A gente vai agora almoçar e depois já partir para São Paulo. Mas bem gostoso aqui Paraty. Eu já tinha vindo pra cá, o Pedro também. Mas eu não lembrava, faz muito tempo que eu vim. E é uma cidade bem bonitinha, tem um canal aqui, ó. As casinhas ficam na beira, na margem. É uma cidade bem gostosinha, bem bonitinha de ficar e de comer também. Tem bastante restaurante gostosinho e bonitinho para comer. Paraty marca o ponto final do Caminho Velho, o trecho mais antigo da Estrada Real. Foi por aqui que nos séculos 17 e 18 o ouro extraído de Minas Gerais seguia rumo à Europa. Paraty era considerado um dos portos mais estratégicos do Brasil colonial. É curioso pensar que, ao chegar aqui, a gente não apenas encerra uma rota, mas revive um pedaço do passado, e hoje o destino simbólico de quem refaz, séculos depois, o mesmo caminho que moldou a história do Brasil. Percorrer a Estrada Real é muito mais do que seguir por um caminho histórico.
É reviver a memória de um Brasil que nasceu dessas trilhas, é se encantar com as paisagens de Minas e se surpreender a cada cidade, a cada sabor, a cada história contada em pedra, arte e fé. Do início em Diamantina, passando por Cerro, pela grandiosidade da Cachoeira do Tabuleiro, pela imponência de Ouro Preto, até cada pequena vila que nos recebeu pelo caminho. A estrada se encerra aqui, mas as lembranças ficam para sempre. E quem sabe, talvez essa despedida seja o começo de novos caminhos a serem explorados. Obrigada por acompanhar a nossa viagem. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima jornada.